Olá a todos, nesse vídeo nós vamos dar continuidade aos exercícios de integração para funções de variável complexa. Então, continuando aí a partir do vídeo anterior, nesse a gente vai resolver os exercícios 6.4 e 6.5, né? Então, começando no 6.4, o 6.4 ele aparentemente é um exercício difícil, mas é só aparência, ele é um exercício bem fácil. Por quê? Eu coloquei esse exercício 6.4, várias funções ali, umas funções bem malucas, com curvas também não muito bem explicadas. Por quê? Porque é justamente uma aplicação do teorema de Cauchy-Goursat. O que diz esse teorema? Diz que se a função é analítica, tá? Se a f de z for analítica dentro da curva C na parte interna e nos pontos da curva C, né? Se a curva C for uma curva fechada e simples, então a integral é zero, tá? Mas precisa de todas essas condições, tá? C precisa ser fechada simples e a função tem que ser analítica dentro e nos pontos da curva C. Então, se eu olhar aqui o meu integral C cosseno de z ao cubo dz, onde C é uma circunferência de raio raiz de 2, cosseno é uma função inteira, uma função sempre bem definida, e z ao cubo também. Então isso aqui é uma composição da função cosseno com a função elevar ao cubo, né? Então essa função aqui é analítica em toda parte. Se C é uma circunferência é uma curva fechada simples, né? Aqui tanto faz orientação. Se C é uma circunferência, ela é uma fechada simples. Então, dentro dessa circunferência, o cosseno e o z ao cubo aqui, então a composição ela é analítica, e nos pontos também, porque é analítica em todos os números complexos. Então, simplesmente, nesse caso, tá, a integral ao longo da curva C da função cosseno z ao cubo dz é zero. Tá? Não tem cálculo nenhum a fazer. Se a função é analítica dentro de C e nos pontos de C, e C é uma curva fechada simples, então a integral ali é zero. Na letra B, a mesma coisa, né? Que função eu tenho ali? Eu tenho z menos 5 na 7, vezes C no Z, vezes E na Z. Tá? É um produto e composição de funções inteiras. Todas as funções aí são funções analíticas em C. Tá? Em particular, se a curva for uma elipse é tipo um círculo mais compridinho assim, né? É uma fechada simples. Então a integral ao longo dessa curva aí é igual a zero. Os dois casos, teorema de Cauchy-Goursat. Tá? Não precisa fazer conta nenhuma. A integral é zero porque a função é analítica. Agora na letra C, a gente tem uma coisinha um pouquinho diferente do que a gente tinha nas outras, né? Na A e na B as funções eram inteiras, né? Elas eram analíticas em todo o plano complexo, né? Na letra C não, na letra C a gente tem 1 sobre z ao quadrado menos 9. Ela tem duas singularidades, né? O 3 e o menos 3. Se eu botar 3 ali, dá zero embaixo, né? A função não é definida. Se eu botar menos 3, a mesma coisa, né? Z ao quadrado menos 9 tem duas raízes, então dois caras que dão zero embaixo e, portanto, não temos a função definida no ponto. Logo, ela não é analítica ali, tá? Posso aplicar o mesmo teorema? Posso, tá?
Por que que eu posso aplicar o teorema? Porque o teorema me diz o seguinte, se eu pegar a curva, tá? Eu vou fazer um desenho aqui. Se eu pegar a curva C, a função tem que ser analítica dentro da curva, tá? Na parte interna aqui, e nos pontos da curva, né? A função tem que ser analítica em tudo isso aqui. Só que se eu olhar para a função 1 sobre z ao quadrado menos 9, o que que eu tenho? Eu tenho duas singularidades, dois pontos em que ela não é analítica. No resto vale tudo, tá? No resto ela é analítica. Quais são os dois pontos? Mais ou menos 3. Onde é que eles estão? Um está aqui. Tá, não tá em proporção, um pouquinho mais perto aqui, digamos. Aqui tem o menos 3. E aqui eu tenho o 3. Nesses dois pontos verdinhos aqui, a função não é bem definida, ela não é analítica. Mas é analítica no resto, em particular dentro da curva C e nos pontos da curva C. Isso me diz o que então? Que a integral ao longo de C de 1 sobre z ao quadrado menos 9 dz é igual a zero pelo teorema de Cauchy-Gorsat. Por quê? Os pontos em que essa função dá errado, tá? Onde ela não está bem definida, onde ela não é analítica, eles estão fora da curva, tá? Se a minha circunferência fosse de raio 3, ou maior do que 3, aí eu não poderia aplicar esse teorema. Por quê? Porque ou o mais ou menos 3 iam estar em cima da curva ou dentro da curva. Aí a função não ia ser analítica, né? Toda a parte interna ou nos pontos da curva, e portanto não seria aplicável o teorema, tá? Como os pontos estão fora, eu ignoro eles, tá? Finjo que isso aqui não existe, só o que me interessa é a curva. Tá? Então, lembrem disso, Cauchy-Gorsat vai resolver bastante coisa para vocês, porque diz que a integral é zero se a função é analítica, tá? Se vocês ficarem calculando, dá para calcular, tá? Não tem problema, vocês podem usar algum outro método de cálculo da integral, só que vocês vão chegar no zero. Tá? Então vai ser um trabalhão inútil que bastaria vocês conhecerem o teorema. Agora a gente vai para o 6.5, tá? Esse a gente já tem que fazer um pouquinho de conta aí, tá? Para ver ele. Então vamos começar ali com a f de z igual a cosseno z sobre z, onde c é uma circunferência de raio 1, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu coloquei lá no cabeçalho, lá no início, que a curva C vai ser sempre orientada positivamente, tá? A gente não vai pensar em outro tipo de orientação, pelo menos não nesse exercício, tá? Então, a gente tem que fazer aquela conta ali, tá? Como é que a gente vai fazer aquela conta? A gente vai usar a fórmula da integral de Cauchy, né? O que a fórmula da integral de Cauchy diz? Tá? Para começar, eu tenho duas fórmulas, né? A mais simples e a fórmula mais generalizada. Aqui a gente vai começar com a mais simples. A gente só vai usar a mais geral ali acho que no item C, se não me engano. Tá? Então vou começar com a fórmula simples. Como é que é a fórmula simples da integral de Cauchy, tá? Sob certas condições, tá? Curva fechada, simples e etc, né? Se eu tiver uma função f de z que é analítica dentro dessa curva, tá? E eu fizer o seguinte, tá? Eu integrar essa f de z, então, se for fechada simples e a f de z for analítica na curva e dentro, então essa integral é zero, né? Pelo teorema de Cauchy-Gorsat que a gente já viu, né? Mas a f de z tem que ser analítica e eu tenho que ter aqui um z menos z0 que estrague a minha conta, tá? Por quê?
né? Porque são os casos que eu tenho aqui. Cosseno z sobre z dá erro no zero, né? Tem um cara aqui embaixo que dá errado, que não me permite, se eu não tivesse o z embaixo aqui, ou se eu não tivesse o z menos z0, essa integral dava zero, né? O que o teorema me diz? Que 1 sobre 2πi, essa integral, é igual a f aplicada no z0, né? Ou, o que é melhor ainda, né? A integral é 2πi f de z0, tá? Nessa integral. Então eu tenho os caras ali. Se eu olhar para isso aqui, né, quem é o z0 ali? O z0 é 0, né? Aqui eu olho como z menos 0. E o f de z é o cara que está lá em cima, é cosseno z, que é uma função analítica, tá? Então vou apagar aqui. F de z vai ser tomada como cosseno z e z0 igual a zero. Então, para calcular então integral c de cosseno z sobre z dz, aqui lembrando que é uma circunferência, tá? É fechado, senão não posso aplicar a integral de Cauchy. Então, cosseno z sobre z é integral c de f de z sobre z menos 0 dz. Exatamente igual, tá? Estou fazendo aqui bem passo a passo para ficar exatamente igual à fórmula da integral de Cauchy. O que vai acontecer agora? Isso aqui é 2πi f de 0. Bom, agora terminou, né? Qual é o cosseno 0? F0 é 2πi cosseno 0. Cosseno 0 é 1, então isso aqui é simplesmente 2πi. Essa integral vale 2πi. Tá? Viu como foi simples da gente calcular aqui, né? Eu não precisei usar nenhuma técnica muito mirabolante de integração. Então, só lembrando, a f de z tem que ser uma função analítica, né? Aqui dentro não pode ter o erro, e o erro tem que estar sempre aqui embaixo. Vamos para o item B. O B pede praticamente a mesma coisa do A, né? O C é uma circunferência de raio 1, orientada positivamente, etc. Função cosseno z sobre z vezes z menos 2. Né? Agora a gente vai pensar. Vou fazer o desenho aqui. Eu tenho aqui uma circunferência de raio 1. Onde é que está o erro aqui, né? Cadê minhas singularidades internas? Eu sempre tenho que me preocupar com as singularidades de dentro. As de fora estão para fora, tá? As de fora não servem para nada. Então, por enquanto, né? Depois a gente pode usar as de fora, mas por enquanto a gente não sabe fazer, a gente não precisa fazer nada com as singularidades de fora. Ou seja, opa, não, menos 2 não, só o 2. Aquele é z menos 2. Né? Então, as singularidades, só tem duas singularidades essa função, né? O 0 e o 2. O 0 dá erro aqui e o 2 dá erro aqui, tá? O que está dentro da curva C? Só o 0. Então, o 2 eu não vou me preocupar com ele. Esse z menos 2, ele vai fazer parte da minha f, tá? Então, eu vou escolher o f de z como sendo o pedaço que não dá problema aqui dentro, que é cosseno z sobre z menos 2. E o meu z0 é o cara que dá erro aqui, né? É 0. Então, vou apagar aqui. Então, a integral c de f de z sobre... Então, eu vou fazer aqui no meio, né? Integral c de f de z sobre z menos 0.
tem que dar isso aqui, né? Vou apagar aqui, o z menos 0, a gente já sabe que é z. Né? Então, por um lado, o que é o f de z? Cosseno z sobre z menos 2 sobre z. Então, fica uma multiplicação embaixo. Cosseno z, z menos 2. O f que eu escolho e o z0 tem que convergir para dar aquele valor ali em cima, né? Não pode dar uma função diferente. Então, pelo teorema da fórmula da integral de Cauchy, isso aqui é 2πi f de 0. Então, isso aqui é 2πi, quem é a f de 0? Cosseno 0 sobre 0 menos 2. Troca o z por 0, né? Quanto é que é o cosseno? Cosseno 0 é 1, dividido por menos 2. 2 dividido por menos 2 é menos 1, então é menos πi. Então, só eu escolher o f e o z0 de uma forma simples, tá? Que quando eu montar aqui a fórmula da integral de Cauchy, por um lado retorne a integral original e por outro eu consiga usar o 2πi ali. Vamos para a letra C. Nessa aí a gente quer o cosseno z sobre z ao cubo, né? Onde C é uma circunferência de raio 2, tá? Tanto faz aí o raio todas as circunferências estão centradas na origem, se eu não falar, né? Então, a priori, o zero está ali dentro. Então, a gente tem o cosseno z sobre z ao cubo, tá? Começou com um problema. Por quê? Porque eu não tenho o z menos z0, eu tenho z menos z0 ao cubo. Né? Z menos 0 ao cubo. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou usar a fórmula da integral de Cauchy, a fórmula mais geral para ela, né? Que diz que a derivada enésima aplicado no z0 é n fatorial sobre 2πi, quase a mesma coisa da outra, só vou ganhar um n fatorial aqui, né? Uma derivada, e a minha integral vai ganhar um exponencial aqui, né? Embaixo, z menos z0 na n mais 1 dz. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma fórmula um pouco mais abrangente, tá? Se vocês forem decorar a fórmula, optem por decorar só essa aqui, né? Porque quando eu boto 0 aqui, fica a fórmula original, né? Aqui fica 1 e aqui fica 1. Então, essa fórmula aqui é mais geral, tá? Então, vamos lá, o que a gente tem que pensar? Qual n que eu vou usar? É 3? Não, não é 3. Tá? Aqui eu tenho n mais 1. Esse cara aqui tem que ser 3. Né? O n mais 1 tem que ser o cara que eu tenho lá. N mais 1 é igual a 3. Então, n igual a 3 menos 1, que é 2. Né? Então, eu vou usar para essa aqui, essa fórmula com n igual a 2. Quem vai ser o f de z? Vai ser o cosseno z. O meu z0 ainda vai ser 0, né? Porque eu tenho z ao cubo, z menos 0 ao cubo. E o meu n vai ser igual a 2, tá? Então, se eu só olhar para isso aqui, eu quero saber o valor dessa integral, vou ter que passar o 2πi para cá. E vou ter que passar o n fatorial para cá. 2πi sobre n fatorial, derivada enésima do z0, eu tenho essa integral. Então, vou apagar aqui, já está bem explicadinho. Então, integral de c cosseno z sobre z ao cubo dz é igual, só para ficar exatamente com a cara da fórmula da integral de Cauchy, f de 0, o meu z0 é igual a 0, sobre z menos 0 ao cubo. Opa, desculpa, aqui não é f de 0, aqui é f de z.
f de z sobre z menos 0 ao cubo dz. Então, a fórmula da integral de Cauchy generalizada me diz que isso aqui é 2πi sobre 2 fatorial. Aqui, quem quiser escrever esse 3, pode escrever como sendo 2 mais 1, né? Que daí vem esse 2 aqui, derivada segunda aplicada no zero. Então tá. Qual é a derivada segunda do cosseno? F é cosseno, f' igual a menos seno, f duas linhas igual a menos cosseno. Então, a derivada segunda no zero é menos cosseno aplicado no zero. Então, é 2πi dividido por 2 fatorial é 2, vezes menos cosseno zero, que é a derivada segunda aplicada no zero. Cosseno zero é 1, então isso aqui é menos 1, 2 corta com 2, isso aqui ao final é menos πi. Vê que não é tão difícil, tá? Só o ponto mais difícil aqui é tu achar o n aqui, né, que tem de diferente em relação ao item A e ao item B. Sempre pensando, bom, esse aqui é 3, então o n que eu vou usar é o anterior, é 2, né? Porque ele tem que ser mais 1 daquele cara ali de cima. E aí tem que fazer as derivadas. Vamos para o último. Olha que interessante esse último, né? A gente tem a f de z igual a 1 sobre z ao quadrado menos 9, exatamente igual, tá, ao último do exercício 6.4, lá em cima, né? O item C, 1 sobre z ao quadrado menos 9. O que muda de um para o outro, né? Lá no item C do exercício 6.4, a integral dava zero, né? Por quê? Por causa do teorema de Cauchy-Gorsat, não tinha nenhuma singularidade no interior da circunferência de raio 2. Aqui nós temos uma circunferência de raio 4. Isso que mudou. A gente tem aqui o menos 3 e o 3, e a gente tem uma... ficou horrível isso. A gente tem uma circunferência... Ficou terrível também, mas dá para entender. Uma circunferência de raio 4. Ou seja, no caso do exercício 6.4, nós tínhamos uma circunferência que deixava o 3 e o menos 3 de fora, os dois caras que dão zero aqui, né? Nesse aqui não, a gente tem uma circunferência que deixa o 3 e o menos 3 lá dentro, né? Então, a fórmula da integral de Cauchy ela não é aplicada diretamente aqui, né? Por quê? Porque eu tenho duas singularidades, então eu não posso simplesmente aplicar ela, né? Eu precisaria ter só uma ali dentro. Mas eu posso contornar a situação da seguinte maneira. Voltando ali numa das aulas anteriores, tem um teorema que diz o seguinte: se eu tenho aqui o menos 3 e aqui o 3, tá? Se eu tenho um caminho, tá? Vou fazer um caminho qualquer, tá? E eu só tenho essas duas singularidades aqui. A integral ao longo desse caminho C é a mesma coisa que eu pegar aqui para um deles e para outro deles e fazer a soma. Integral ao longo de C da F é igual a integral ao longo da C1 mais integral ao longo da C2. O que isso significa, né? Aqui eu tenho duas singularidades, então eu vou reduzir, digamos assim, tá, a duas circunferências menores, tá? Uma em volta do menos 3 e uma em volta do 3, tá? Então eu sei que a integral da grande é a soma das integrais das pequenas lá dentro. Então, se eu pegar C1 igual a uma circunferência de raio, pode ser 1, né?
e centro menos 3, e o C2 igual a uma circunferência também de raio 1 e centro 3. Tá? Dentro da circunferência de raio 1 e centro menos 3, o 3 está fora. Dentro da circunferência de raio 1 e centro 3, o menos 3 está fora. Então eu consigo aplicar a fórmula da integral de Cauchy em cada uma delas, né? Então, a integral ao longo de C de 1 sobre z ao quadrado menos 9, ela é igual à integral de C1 de 1 sobre z ao quadrado menos 9 mais de C2 de 1 sobre z ao quadrado menos 9. Então eu só preciso calcular esses dois caras ali. Então vamos fazer individualmente cada um deles, tá? Então vou apagar aqui o C1 e o C2. O que interessa é eu fazer uma curva em roda do menos 3 e uma curva em roda do 3, tá? Também vou apagar isso aqui. Calcular cada uma delas. Então, integral ao longo do C1 de 1 sobre z ao quadrado menos 9. Eu vou separar esse z ao quadrado menos 9 em z menos 3, z mais 3. Então, 1 sobre z ao quadrado menos 9 vai ser 1 sobre z menos 3, z mais 3. Onde é que dá erro? Na C1, a C1 é a circunferência com centro menos 3. Foi isso que eu tomei, se não me engano, né? E raio 1. Né? Então, na C1 dá problema o z mais 3, né? Porque o menos 3 está lá dentro, aqui dá 0. Então, o z menos 3 vai ficar bem. Então, nesse caso, eu vou escolher a minha f de z igual a 1 sobre z menos 3, que não dá problema, e o meu z0 igual a menos 3. Né? Sempre esse cara aqui é o cara que vai lá. O que vai acontecer aqui então? Isso aqui é a integral ao longo de C1 de f de z, 1 sobre z menos 3, dividido por z mais 3, dz. Se a f de z é 1 sobre z menos 3, né, pelo teorema da fórmula da integral de Cauchy, isso aqui é 2πi f aplicado em z0, que é o menos 3, que é menos 3 menos 3, 1 sobre menos 6. Então, isso aqui é 2πi vezes 1 sobre menos 6, vou apagar aqui já, que é πi sobre 3 com sinal negativo, menos πi terços. Agora, a gente vai fazer, vou apagar aqui, a gente vai fazer integral do C2 de 1 sobre z ao cubo menos z ao quadrado menos 9 dz. É a mesma coisa. O que eu vou usar aqui? Tá, eu não vou chamar de f, vou chamar de g. Tá? G de z. Vai ser o contrário, né? Porque o meu C2 é um círculo de centro 3. Se ele é um círculo centrado no 3, o cara que dá problema é o z menos 3. Então, eu vou manter o meu g de z vai ser 1 sobre z mais 3. Né? Aqui não vai dar erro. E o meu z0 é 3. Então, isso aqui é integral ao longo de C2 de g de z sobre z menos 3, que é o cara que dá erro aqui.
Vou apagar já. E isso aqui, pela fórmula da integral dz, pela fórmula da integral de Cauchy, é 2πi g de 3, que é 2πi vezes 1/6, né? O g é... eu apaguei, mas o g de z é 1 sobre z mais 3, então é 3 mais 3, 6, 1/6. 2/6 é 1/3, então é πi sobre 3. Feito isso, eu sei que a integral é a soma dessas duas, né? Então, integral de c de 1 sobre z ao quadrado menos 9 dz é igual a menos, opa, só apagar, separar ali, menos π terços i mais π terços i, que é 0, tá? Nesse caso, temos igual a 0. Né? Então, cada caso é um caso ali. Se vocês tiverem mais de uma singularidade ali dentro, tem que fazer a integral separada, a fórmula de Cauchy separada para cada uma delas. Né? Caso contrário, né, caso tu tenha um expoente grande embaixo, tem que fazer a fórmula generalizada. Caso tu tenha um expoente simples e uma única singularidade, usa a fórmula de Cauchy simples, que é mais rápido. Tá? Então, nos exercícios de integrais a gente encerra por aqui. Até mais.